Bom, sobre esse tema a gente vai conversar agora com o advogado Felipe Alexandre, especialista em imigração e fundador da AG Immigration em Nova York. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Prós e Contras. Esta situação que nós estamos vendo, obviamente que chama atenção pelo número e, obviamente, corpos encontrados dentro de um caminhão. Mas nós temos um problema de imigração que não foi resolvido. Qual é a sua avaliação sobre isso? Porque, claro, a notícia chama atenção porque, de novo, nós estamos falando de mortes, mas o problema é um pouco antes, né? A gente tem um problema que antecede essa situação que terminou trágica dessa maneira. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Com certeza isso é uma tragédia enorme. Estamos falando de pais, de mães, de irmãos e irmãs, pessoas que tinham um sonho de estar aqui, independente da razão. E sabemos que muitas dessas razões são não somente dificuldades econômicas, as pessoas não estão vendo o crescimento econômico nos seus países, estão vendo que os Estados Unidos está recuperando tão rápido e tem tantas vagas de trabalho, etc. Mas muitas dessas pessoas, elas são refugiados de terror. Ou seja, infelizmente, no país deles, a violência é extrema e a polícia não consegue controlar as quadrilhas. Por exemplo, nos 3 países principais, no triângulo que dizemos, El Salvador, Honduras e Guatemala, a gangue Mara Salvatrucha 13, ou MS-13, é muito poderosa lá. Então, esse povo estão fugindo de uma violência, de uma circunstância que eu acredito que a maioria de nós também tentaríamos fugir disso, né? E agora, em conjunto com as leis migratórias, a percepção que o governo Biden vai ser mais generoso, que eles vão conseguir passar. Alguns passam e alguns não. Eles ainda estão usando o título 42, que é uma lei que estava sendo usada durante o Covid para expulsar pessoas por razões de saúde. Então, é oficial na fronteira, ele tem total discrição de expulsar a pessoa, mas algumas pessoas que entraram, elas sim conseguem ficar se elas declaram medo creível de voltar ao seu país. Então, essas pessoas se encontraram nessa situação devido a um desespero de vir para cá e talvez não se orientaram antes das opções que existiam de vir para cá legalmente e deixaram esse desespero econômico e desespero até de risco de vida, se colocaram nessa posição muito, muito triste. Doutor, sabe quais são os 3 países desse triângulo que o senhor fez menção em que há terror, nós estamos falando de violência, além das questões econômicas que sempre levaram muitas pessoas a migrarem para os Estados Unidos? O senhor está falando agora de terror, ou seja, de violência pública nesses países, nós estamos falando de milícias, enfim, armadas. Quais são os 3 países? El Salvador? El Salvador, Guatemala e Honduras. E as quadrilhas, entre elas, MS-13, Mara Salvatrucha 13, né, que eles chamam lá, é uma quadrilha extremamente poderosa. Eles têm comprado a polícia e os policiais que não são comprados não conseguem resistir eles. Eles estão por todas as partes. Eles ameaçam as pessoas que não querem fazer parte deles, especialmente a população masculina, mas também feminina. E eles simplesmente exterminam pessoas que não querem fazer parte deles. Então, para muitas pessoas está impossível apenas trabalhar e voltar para casa com segurança. Então, as pessoas estão fugindo, as pessoas não se colocam sua vida a risco a esse ponto, se não tivesse um risco dessa maneira. Eu acho muito mais fácil, muito mais conveniente ficar na sua terra, onde você conhece a língua, onde você tem amigos e família, do que se colocar numa situação dessa. Então, é realmente muito, muito triste. Doutor, do ponto de vista dos Estados Unidos, isso não é uma questão humanitária, quando alguém está fugindo de violência? Isso é fácil de comprovar para tentar um visto de entrada legal nos Estados Unidos ou em qualquer outro país? Estamos falando de asilo, né? E infelizmente o asilo não pode se aplicar na embaixada ou num consulado exterior. Eu acho isso errado. Eu já sei que o governo Biden considerou mudar isso, acho que eles deveriam mudar isso. É uma prática que realmente força as pessoas a cruzar a fronteira de maneira ilegal. Se elas tivessem a oportunidade de aplicar para asilo nos seus países, muitos já viriam para cá com um documento legal. Mas, infelizmente, não é o caso. A lei do asilo fala que você tem o direito de aplicar em solo americano após de entrar, independente da maneira de entrar. Então, a pessoa vem com visto ou vem pela fronteira, a pessoa chega aqui e pode entrar. Esses casos de violência, especialmente para pessoas que vêm de países de América Latina, onde a fonte da violência são organizações ou pessoas não governamentais, como as quadrilhas, por exemplo, são mais complicados porque a razão da perseguição
não é tradicionalmente protegida na lei de asilo. Não é, por exemplo, uma opinião política, ou não é religião. Eu estou combatendo, eu estou mostrando uma oposição a uma quadrilha. Então, esses argumentos, eles passam, mas somente devido aos juízes e oficiais de imigração mais generosos aqui no país. Doutor, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Prós e Contras pela Jovem Pan News. Boa tarde ao senhor, hein?